Oi, gente. Quase boa tarde já, né? Hora do almoço, daquele tempinho de folga que a gente costuma se encontrar, bater um papo descontraído. Eu recebi acho que de uma forma intrigante, uma pergunta de uma pessoa pelo Messenger e eu resolvi responder, não, dividir com vocês um pouco dessa pergunta e um pouco do que eu penso sobre o que essa pessoa me perguntou. Ela me perguntou o porquê nós temos tantas dificuldades de nos envolvermos e mantermos um relacionamento equilibrado e saudável e feliz, né? E é uma coisa muito interessante que a gente pode falar nos dias de hoje, nesses 200 e pouco mil anos de convivência dos humanos para com eles mesmos, que o desgaste maior que nós podemos sofrer na questão de relacionamentos está na dificuldade de agregação, de agregar, de se associar a outras pessoas, se associar aos pensamentos de outras pessoas. Eu estou meio descabelado, gente, que eu parei um momentinho que eu parei dos meus afazeres diários e matinais para a gente poder falar nisso. Eu vou começar a desenvolver um pouco desse assunto tomando emprestado duas frases, né? A primeira frase, antes só do que mal acompanhado. Quando a gente pega essa frase para pensar, e se a gente for fazer a aplicabilidade dela no dia a dia, o que a gente vai poder entender? Se eu te falo antes só do que mal acompanhado, você imagina o corpo humano dizendo para ele mesmo, antes só do que mal acompanhado. Como seria a formação dos nossos órgãos e tecidos e funções corporais se os órgãos só falassem um para com o outro? A medicina chinesa fala muito disso, sobre as suas satisfações, equilíbrios e punções de felicidade, entendeu? E aí eu vou falar sobre esse assunto da felicidade emocional e relacionamento. Boa tarde, Rodriguinho Colofé, filho. Talvez, gente, eu não responda todo mundo para não perder a ideia base do meu raciocínio, tá? Então, eu vou começar falando de uma cantora extremamente importante, a gente teve na MPB brasileira, que foi Elis Regina. E numa das suas melodias, das suas músicas, ela cantava: ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Se a gente pega isso como fundo filosófico para debater relacionamento, a gente vai entender que mais de 90% das nossas insatisfações são nossas. E é muito complicado na expectativa emocional para com o outro, quando a gente junta seres humanos, porque na brincadeira eu ouvi de uma filósofa muito interessante, uma palavra que ela estava dando uma palestra, que era a doutora Lúcia Galvão, e ela dizia que a potência da natureza foi criar os seres humanos para conviverem um para com os outros. E tudo que na natureza é para um convívio mútuo. Nós sozinhos não somos capazes de construir nada, porque não somos sequer capazes de nos construir. Não somos sequer capazes de nos emendar dos próprios retalhos, retaliações que promovemos na nossa própria vida. Então a doutora Lúcia falava do quão interessante é pensar na seguinte questão: H2O. Duas células de nitrogênio para de oxigênio que formam a água, elemento crucial para a vida. Se essas células chegassem a discutir e falassem uma para a outra, ou você não me agrada, ou você não faz coisas que me agradam, ou a outra célula dissesse: você é muito grossa comigo, sua forma de me pressionar, de se juntar a mim em maior quantidade, o que nós seríamos sem essa prévia junção, gente? Então, quando a gente pega a música da Elis Regina e essa frase popular de melhor sozinho do que mal acompanhado, como eu posso classificar dentro de um relacionamento humano, homem para mulher, mulher para homem com mulher, homem com vegetal, seja lá qual for, o que seria um equilíbrio periférico emocional? Hoje, emprestando a filosofia da música da Elis Regina, ainda somos os mesmos e vivemos com os nossos pais, nós estamos à expectativa do que nós aprendemos no passado. A gente não é um correpetidor do que nossos pais fazem em erros e acertos, mas nós recebemos deles uma punção educacional. E essa punção se transforma em uma monção educacional. E nós acabamos repetindo porque é confortável. Eu sento no sofá porque é confortável sentar no sofá. E porque as punções capitalistas dizem que eu preciso de um sofá para sentar. Mas quem vai me adiantar um sofá bonito se ele for vazio? Então é muito normativo que o ser humano se questione muito sobre a tão famosa palavra alma gêmea. E se a gente empresta de Platão, porque nós só podemos ser donos de uma verdade
quando nós tomamos essa verdade dita por outra pessoa e fazemos uma aplicabilidade na nossa vida. Então, sites emocionais, palestras emocionais, nada que se refira à emoção sentida, ela pode ser pega como verdade, não se pode colocar na testa uma verdade absoluta. Ela é um alimento a ser digerido, a ser constituído, a ser construído e a ser vivido. Toda verdade, ela precisa ser vivida e empregada na sua vida, tomada para si como informação, bem vivida, e dali o que eu colho de expectativas emocionais, eu posso devolvê-las ao mundo como experiência. Quando a gente pega o pressuposto filósofo Platão e nós emprestamos dele a etimologia, ou a tradução da palavra alma gêmea, que seria a pergunta que essa pessoa me fez, quando que ela acharia sua alma gêmea, quando que ela acharia alguém para compor a vida dela, automaticamente eu preciso entender que, para Platão, alma gêmea era a junção de duas pessoas que, separadas, não construíam, porém juntas se impulsionam de uma tal forma que constrói algo muito belo e muito prazeroso. E eu pego também emprestado uma postagem que eu fiz hoje de manhã, que eu tenho feito uns cards, onde diz que a beleza do relacionamento está ligada à multiplicidade de suas variações, onde todos os dois possam ser, cada um é, sem perder a essência. Porque hoje em dia no relacionamento é muito calculado somente a sua essência, entendeu? Quando devem ser calculados os atos. Atos até são mutáveis, porém, essência ela é eterna. Você pode ser uma pessoa que expressa a sua essência sem ferir ao outro. Se o outro se fere com sua essência, na verdade é porque atrás de todo omisso tem um grande falador. E atrás de todo falador tem um omisso. Então eu não posso omitir os meus sentimentos e culpar você por suas expressões, como também eu não posso me expressar e culpar você pelas suas omissões. Entende-se tranquilamente, quando a Mãe Natureza nos constituiu seres sociais. E tudo que nós produzimos e fazemos na vida terrena está em prol de aprendizado, de junção, de associações. A vida não pode ser tida, emocionalmente falada, como um contrato previdenciário, como o INSS, cuja qual eu contribuo com pequenas parcelas, almejando uma proteção para o futuro, porque já é de sabedoria do humano entender que nós temos uma dificuldade inúmera de conviver com nós mesmos. A solidão, eu postei um card também sobre isso, a solidão, ela nada mais é que um momento singelo, onde agora eu estou em solidão, um momento onde eu posso filosofar, posso pensar, posso organizar os meus pensamentos, eu posso criar uma rotina positiva, porque é normal que nós tenhamos uma rotina positiva, onde a gente possa expressar a nossa essência, expressar a nossa individualidade e expressar, de uma certa forma, para nós mesmos, o que é a composição desse ser que nós somos. Então, se a gente empresta as seguintes frases do cotidiano normal, antes só do que mal acompanhado, eu vou entender que eu tenho um posicionamento narciso, ou tem que ser da minha forma ou de forma nenhuma é. Se eu vejo outro fraco e eu dou a mão para ele e tento levantá-lo, ele reclama e diz, eu não pedi sua ajuda, que é a segunda filosofia emocional da construção da ponte. Então, quando a gente vai falar, gente, da beleza de um relacionamento, a gente tem que pensar na harmonia das diferenças. Sendo diferente, que eu posso me expressar, expor a minha essência, talvez cometer atos bons ou ruins, mas atos são mutáveis, como eu já falei, o que não é mutável é a essência, onde eu posso entender se realmente eu estou pesando sobre o outro todos os compromissos que não tiveram com a minha pessoa, se eu estou jogando na mão de uma outra pessoa a responsabilidade para que ela seja para mim o que nem sequer eu mesmo sou para mim. E uma outra coisa muito complicada, que Ana Freud, no estudo dos comportamentos da psique humana, ela já diz, que são esses poderes de transferência. Nós projetamos no outro e transferimos para o outro, talvez as possibilidades que nós almejamos. Todo mundo quer estar incluso numa sociedade. Afinal, a sociedade é um plural, um coletivo plural, né? Porém, para estar construída na sociedade, você tem parâmetros a serem seguidos. Você tem estruturas a serem seguidas. E é muito complicado. Quando eu repito o que eu falei no começo lá da nossa live, do nosso bate-papo, quando eu transformo
a minha emotividade ou meu relacionamento num fundo previdenciário emocional. Mas, poxa, Doté, a pessoa lhe fez a pergunta, a menina lhe fez a pergunta, para ela poder entender melhor o porquê sempre ela está sozinha, ou porque ela nunca está bem harmonizada nos seus relacionamentos, ou porque talvez ela nunca consiga encontrar sua cara metade. Mas a gente não ajuda o outro construindo uma ponte. Porque entre o abismo do não saber, existem dois lados, que é o lado da expectativa do que eu aguardo e o lado de onde eu almejo chegar. Tudo que eu estou usando aqui em palavras com vocês, que são meus grandes inspiradores a estar aqui por muitas vezes, são valores de um meio. Valores de meio, meios que eu utilizo para chegar no final. Imagina o quão triste é você conviver, construir uma casa, construir um apartamento, encher aquilo de objetos, de imóveis e estar sozinho com você mesmo. Ou sequer você ser motivo do entendimento do outro. Se a junção é o que nos transforma numa potência, então, primordialmente, um relacionamento nasce de admiração e nasce da necessidade de dividir e comutar para com o outro. Então, se eu espero comutar com essa menina, o que seria uma prévia experiência do que é ter um relacionamento, eu ainda estou em caminho a isso. Os relacionamentos que eu vivi me deram aprendizados, foi um terreno onde eu pude expressar os meus erros, onde eu pude ser minucioso, excessivo, e deles eu trago experiências e expectativas. E trago tudo que eu trago desses relacionamentos anteriores, eu jogo no meu atual relacionamento e tento formar ali um campo básico de fala. Porque já diz alguns dos ditados que aonde a sua voz mais incomoda é onde ela tem que se fazer presente. Porém, essa voz se faz presente sem efetuar resistência. Eu não vou deixar todos os dias a torneira do banheiro pingando para gerar o incômodo do outro, para forçar ao outro que ele se molde ao que eu acho que é legal para mim. Como também eu não posso diariamente colher a bagunça dos outros ou acertar o que o outro não fez como possibilidade de um pagamento, porque eu vou sair do agregar, da associação e vou entrar no negócio. E um negócio ele é constituído por um contrato, onde não há criatividade, onde não há expressão própria, onde há cumprimento de regras. E não é isso que é relacionamento. E na minha forma de pensar, quando tudo é muito confortável, quando está tudo na zona de conforto, eu não me movimento. Existe uma teoria que eu venho ouvindo já há muitos dias, que é muito importante, foi o que me motivou a fazer o card que eu fiz ontem. Quando você entender que a sua simples presença não é mais um motivo para o sorriso do outro, liberte você da necessidade de fazer o outro feliz e liberte o outro da sua presença. Afinal, você não é a melhor fatia da vida, você é apenas um capítulo na história da vida. Seja grato pelos aprendizados, seja grato até pelas brigas e dê continuidade, porque na grande verdade eu provoco pensamentos um pouco mais agressivos, visando que o outro saia da zona de conforto. Vocês já viram alguém extremamente confortável, sentado, se alimentando, com um bom programa de televisão, ter pressa para ir embora? Você só tem pressa de ir embora da casa de um amigo, de um colega, quando o ambiente é extremamente desagradável ou não está confortável para você. Mesmo o seu colega tendo aberto a porta da casa dele, feito o café, colocado ali a bolacha, ter ofertado o copo mais bonito que ele tem com a água. Mesmo assim, não foi confortável para você estar ali, porque o ser humano ele é normativo à peculiaridade do seu egocêntrico, entendeu? Do centrismo do seu eu. E quando a gente está falando de relacionamentos, eu não quero nem tocar nas posições ligadas à monogamia, à poligamia, ao poliamor, entendeu? As necessidades que não são socialmente cobradas. Nós, desde muito novos, aprendemos que se não houver o outro, se o outro não for o motivo da sua preocupação, o motivo do seu pensar, sequer vai haver você, porque não vai haver um outro que te olhe. Então, quando a gente vai falar de relacionamentos, dúvidas, consequências e inconsequências, o muito importante é emprestar dessas figuras filosóficas anteriores a nós as experiências que eles filtraram e trouxeram aqui para frente e, de uma certa forma, entender que a nossa vida não pode ser uma projeção lúdica.
lúdico é aquele quadro, porque eu olho para ele e posso ver uma aranha, borboleta, um dente, uma farpa. Ele vai me levar a pensar. Agora, confortável foi ao seu criador. Vocês vejam, nada do que é criado, inclusive esse quadro. Esse quadro não seria pintado se não houvesse o fabricante da tinta, a pessoa que fez a estrutura da tela, a pessoa que fabricou o algodão, a trama do algodão, quem fabricou a máquina. Então nós pegamos e emprestamos de ontem, o dia de finados, a nossa preocupação e a consequência de sermos um fruto, uma semente que foi plantada no nível ancestral, e entender que relacionamento é relacionar, é colocar na sua frente tudo que lhe é agradável. Você tem fatores a ofertar e fatores a receber. E nesses fatores você tem que entender primordialmente onde você se encaixa, onde se encaixa o outro. Porque num relacionamento ele é composto extremamente de trocas. Colofé, André Luiz, Colofé, pai. Confirmado por Logo Edé, que legal, prazer. O nosso pai, que é seu pai espiritual, meu pai de essência, nos abençoe. Então, voltando aqui ao assunto, gente. A gente não consegue ter a beleza do quadro se o pintor não quisesse nos presentear com a ideia dele e que essa ideia não agregasse todos os valores ali. O quadro não é só importante pela sua assinatura, nem pela sua tela pintada, nem pela sua técnica pintada, mas ele é importante desde quando, né? A madeira que forma a estrutura desse quadro foi feita. Então nós passamos despercebidos pela vida, nós passamos de uma certa forma esquecendo tudo o que os outros fazem e tudo o que nós agregamos, e já estamos na natureza questionando ela o porquê que ela nos colocou para viver com fulano que é tão insuportável, com fulano que é tão chato, com fulano que é tão enjoado. Por que eu namorei o João me traiu, me trocou? Por que eu namorei a Maria e a Maria não me dá atenção? Nós somos um corpo consciente de necessidades e inconsciente de deveres. E quando nós visitamos o nosso inconsciente, as nossas funções de nascimento, o que nos move a ser o ser que nós somos, infelizmente e preguiçosamente nós nos colocamos no start do o que está bom, do outra frase que eu vou emprestar: time que está bom não se mexe. Porém, quando eu empresto essa frase, ela é extremamente perigosa, eu estou visando ser visto. Hoje nós temos aí uma variedade de fast foods emocionais. Eu falo muito nessa questão. Eu parei de falar um pouco do sistema capital porque eu comecei a receber alfinetadas porque as pessoas achavam que eu estava capitalizando, e não era a minha tendência a atacar o sistema capital, mas sim mostrar que nós somos um reflexo do que o capital nos move. Tanto é que as maiores datas comemorativas são Natal, Dia dos Namorados, né? Todas as datas que eu preciso presentear alguém. Mas já passaram para pensar que nessa questão do relacionamento, presentear o outro é dar a ele a essência de reconhecimento e valor. Mas presentes são objetos e atos. Como se tornam os atos na vida de uma pessoa apaixonada? Porque é muito normal. O símbolo da paixão já é um coração, né? Começa do nada, cresce intenso, tem suas interrupções, volta intenso e se termina. Isso é o platonismo, isso é as paixões platônicas, isso são as emotividades. Porque o amor em si, ele é uma figura descrita, tendo em vista que nem o coração pensa no amor. O nosso coração emocional é o fígado, ele que dá as pulsões hormonais para a gente possa se sentir agradável e desagradável. Então, quando eu venho responder aqui essa menina, quem sou eu, na grande verdade da humanidade, para poder dizer a essa menina o que é certo ou errado no relacionamento, ou sequer criticá-la, o porquê, você não foi com ninguém porque você é mais difícil, você não está com ninguém porque você é insuportável, ou porque você é carente. Não importa as formas com as quais eu me coloco perante o outro. Desde que eu me coloque perante o outro entendendo que eu preciso do outro para construir alguma coisa. Até uma briga se constrói com duas pessoas, você não briga sozinho. Então, eu quis emprestar esse tema dela e esses outros temas que eu emprestei para a gente poder entender que a grande verdade está em pegar tudo que nós aprendemos, tornar parte da nossa vida, aplicar isso ao nosso convívio e daí sim nós teremos a verdade absoluta para nós
do que é o relacionamento humano. Então, que nós possamos brigar, discutir, ficar entristecidos, ficar alegres, que nós possamos oscilar nas emoções e ter depuração emocional. E, primordialmente, que você possa entender que dentro da sua tendência a querer estar com alguém ou não querer estar com alguém, que primeiramente você respeite as limitações de outra pessoa. Às vezes você entrou na vida daquela pessoa para contribuir por um período, porém a sua contribuição não dá a você um título de participante daquela vida. E em todo relacionamento, a admiração e o respeito são o que mantém as chamas extremamente elevadas. Então eu quis pegar o tema que ela me perguntou e fazer essa pequena live para que ela pudesse entender que muito bom seria que eu chegasse e passasse a mão na cabeça. Às vezes nós precisamos de um pouco de acalanto, um pouco de carinho, um pouco de entendimento. Porém, mesmo eu querendo dar o entendimento, eu ainda sou muito a favor de balança, sacode a poeira e dá a volta por cima. Dê a volta por cima das suas limitações, dê a volta por cima das suas dependências. Quando você puder olhar o outro, e olhar e ver no outro o sentido de esplendor e beleza que te leva a melhorar e a construir coisas positivas para você e um total ao redor, isso sim é um começo de relacionamento. Relacionamento não é tornar o outro monogâmico, tornar o outro exclusivo, tornar o outro suscetível às suas vontades ou se tornar suscetível para agradar o outro. Isso são acordos, e acordos podem ser quebrados e finalizados. E a todo momento, tome a importância de uma entrevista diária para com você e lembre-se todos os dias, se você está rumando para um norte, você veio de um sul, a direção é dada, a filosofia da direção é dada por esse caminho. Eu ligo o motor, eu acelero e passo a primeira marcha. Olho para frente, me preocupo com a condução, onde vou virar, para onde estou indo. Mas de tempos em tempos, quem é motorista sabe, eu dou aquela olhadinha no retrovisor para lembrar de onde eu vim. Porque eu tenho que ir em busca das novidades. Mas se elas não me forem muito equilibradas, eu tenho que voltar, talvez, para entender onde houve o erro na minha partida. Primordialmente, façam do outro o motivo da sua excelência. Faça do outro o motivo do seu depurar. E, primordialmente, não crie expectativas no outro de eu vou lhe fazer falta para que você me tenha na sua vida. E nem deixe que o outro faça falta para que você se limite a tê-lo. Seja expansivo. E quando eu falo de expansividade, eu não estou falando de provar sabores, não. Até mesmo como eu já falei em um vídeo anterior, a monogamia é um contrato garantido, porque imagina, hoje é muito normal que você culpe o outro pela sua perda. Então, João me largou porque o outro tem pernas mais grossas. Maria me largou porque o outro é mais rico. É muito mais fácil penalizar o outro pela escolha do seu terceiro do que entender, talvez, que você tem limitações e poucas depurações emocionais. São as depurações emocionais que nos fazem refletir e nos fazem andar à frente. Isso também rege não só os relacionamentos amorosos, não. Até porque o amor está contido na egrégora. Só se forma uma egrégora, só se forma uma coleção de objetos quando você os tem como preciosos e eles significam para você lembranças de coisas que foram muito importantes. Mas também, até nessa egrégora de coleção, por muitas vezes é necessário que nós façamos uma faxina. Eu tenho um costume mensal de parar, abrir o móvel, olhar e falar: eu não te usei, camiseta. Eu te comprei por qual motivo? Para que eu comprei você, camiseta? Para me embelezar? Para mostrar que eu tenho poder capital, eu posso comprar? Para dizer ao outro que eu tenho? Para cobrir uma essência que não está muito bonita? Te comprei somente para uso? Te comprei para poder testar se eu sou resiliente ou não meus compromissos? Te comprei como forma de estímulo para que eu pudesse ir à frente trabalhar mais? Depois de ter pensado tudo isso, eu tiro a camiseta para fora, olho, visto mais uma vez e digo para mim mesmo: talvez eu não precise dela. Aí eu posso pensar em doar, passá-la à frente. Afinal, talvez o meu ato deu outro, não somente um ato de caridade, mas deu outro motivo dele pensar e talvez até ter admiração pela minha atitude,
mas lembrar a esse outro que ele pode ser benevolente também. Nós somos uma reunião, gente, de tudo que já é melhor. O ser humano é o bicho mais complexo, mais importante e que ainda vão trilhões de anos para que a gente possa estudar. É o que eu empresto lá do começo do vídeo, né? Imagina o que seria do corpo, da nossa existência. Até para nós existirmos, nós nascemos de uma meiose e uma mitose. Então imagina se quando o espermatozoide encontra o óvulo, começa a fecundação da vida, um fala para outro assim, ai óvulo, você não faz meu tipo não, você não está rolando como eu quero. O óvulo fala para o espermatozoide, espermatozoide, você tem um rabinho esquisito, você é meio torto, não quero você não. Nós não haveríamos de existir. Então entenda que nós existimos pela excelência da sorte, da junção do esforço alheio. Até para que eu fale com vocês, eu preciso ter de vocês o tempo, eu preciso ter de vocês emprestado as experiências que eu aprendo com inúmeras pessoas e, primordialmente, eu preciso ter o celular, quem o construiu, quem criou essa tecnologia, preciso lá no Grambel e ser grato a ele, eu preciso ter monções ancestrais na minha vida. Agora, tem uma... Eu não sei se vou falar correto, se eu não falar, vocês podem me corrigir. Tem um dito de Freud que ele diz, sejam como os vossos pais e também não sejam. Então, nós possamos adquirir a experiência dos outros pelos seus relatos, mas primordialmente possamos incluir na nossa vida essas experiências, torná-las reais, pararmos de sermos consumidores de sombras de um meio que não nos levam a nada. Para quem gosta de filosofia, quem ama um platônico, quem tem amor platônico, eu sou amante da filosofia de Platão, entendeu? Ele já dizia, quando ele falou na fragrância das alegorias da caverna, que o mais difícil não é você se libertar do espetáculo que o capitalismo faz para você. O mais difícil é você se libertar, voltar e libertar ao outro. E o quão sagrado é, às vezes, você finalizar uma coisa enquanto há admiração e enquanto há necessidade de ver o outro feliz. Um relacionamento onde somente uma das partes quer um conforto, não é um relacionamento. Infelizmente, você não está relacionando as vontades do outro. Mas para que nós possamos viver juntos, até na religião, nós estamos religando fatos. Então, de tudo isso que eu emprestei, o que eu posso dizer a essa pessoa que me fez uma pergunta do porquê talvez ela nunca tenha felicidade, nunca tenha a sua cara metade, eu vou emprestar da filosofia e da análise psicanalítica o seguinte pensamento: que bom que somos pessoas inteiras. E que bom que nós não precisamos fazer do outro o motivo da nossa existência. Porque quando eu precisar da metade do outro para que eu seja inteiro, infelizmente eu não sou ninguém. Eu sou meio eu com meio outro. Então eu me torno um estranho deliberado na monção do relacionamento para com o outro, com a vida. E se vocês pegarem isso e ainda agregarem mais um tijolinho de um exemplo grande, não estou sendo anticristo, nem fazendo desconstrução, alienação religiosa, mas vocês já pararam para reparar que os grandes mártires e acontecimentos espirituais, tais como Jesus, Buda e outros orixás, outras divindades, todos eles trouxeram os seus ensinamentos e variações emocionais e aprendizados, e todos deixaram o ser humano por si próprio. Todos deram ao ser humano a salvação, afinal, a salvação vem da palavra, seja ela dita ou falada, ou exigida ou executada. Mas todos não ficaram presentes para presenciar se nós fomos, e se nós somos inteligentes a absorver. Então nós somos repetidores de um meio. Mas para que a gente possa ser repetidor de um meio, eu tenho que ser uma pessoa consciente do fim. Para onde eu estou indo, o que eu quero ser. Enquanto eu viver pedaços de relacionamento, se eu não for íntegro do começo ao fim, e eu não buscar o maior conforto para a minha vida e deixar de lado, enquanto eu parar de buscar o maior conforto, deixar de lado as minhas exigências e entender que para que eu exija tem que ter outro que o ouça, e para que o outro se agregue a mim, eu tenho que entender também que ele tem exigências, eu não vou construir relacionamento. O ser humano está se tornando extremamente intolerante. Tem uma outra colocação mais interessante. O ser humano está tendo baixa resistência a frustrações.
Nós executamos resistências diárias, quando nós, de certa forma, resistimos à mudança, resistimos a melhoramentos, resistimos a entender que o outro não vai ser o que queremos, mas também queremos prender o outro na nossa vida. Eu me acostumei com você, eu investi em você. Nossa, que doloroso vai ser chegar em casa e me pegar 1 hora da manhã sozinho. Mas sozinho eu nunca estou. Eu estou eu com meus pensamentos. Eu só existo porque esse conjunto de órgãos e tecidos e neurônios e funções existem pela minha existência. Dado a dádiva que muitos seres humanos sequer são gratos pelo corpo que têm, porque machucam esse corpo, se alimentam errado, dormem errado, mas aí isso fica com os médicos, nutricionistas e com outros afins. A nós aqui, no nosso bate-papo diário, quando nos é permitido, o mais interessante é entender o que eu busco fazer, além de querer deixar um legado. Mas eu também tenho que entender que muitos se aproximam da minha instância somente pela posição da agradabilidade do que eu possa fornecer ou produzir, né? O outro não tem a obrigação de estar do meu lado para se tornar meu, mas ele pode me contemplar e do que eu faço para ele, tirar ali punções positivas e dar ao outro. Às vezes, imagina o quão doloroso é pensar que você não é uma pessoa metade, uma cara metade, uma laranja metade, e que você não precisa do outro. Nossa, eu vou desconstruir todo um aprendizado, crescei-vos e multiplicai-vos. Já é biblicamente falado, né? O ser humano tem que crescer e multiplicar. Mas também biblicamente é falado que se a sua fé tiver o tamanho de um grãozinho de mostarda e essa fé disser à montanha, atira-te daqui, ela se atirará. Então nós precisamos ter fé na nossa essência para podermos sermos alguém para termos coisas depois. Eu finalizo esse bate-papo, essa divisão de conhecimentos passados da seguinte forma. O meu conselho a essa pessoa que me procurou somente é: seja você, seja humana, rumo ao humanismo, para que daí em diante, quando você puder ter a si mesmo, você possa ter no seu convívio pessoas que sejam humanos para com você. Exercite o extremo das suas capacidades, mas também não coloque suas capacidades como um valor a ser tributado ou pago. Não exerça um contrato, exerça um convívio. Seja vulnerável, seja flexível, mas primordialmente, crie depurações emocionais. O outro não tem obrigação de fazer você feliz, mas você tem a obrigação de entender, até mesmo dentro da plena felicidade, o quanto o outro te pertence, o quanto você pertence ao outro. E se algum momento, emprestando o card que eu fiz, desses pensamentos filosóficos que a gente acaba emprestando, se em algum momento você entender que realmente você não é mais a razão da atenção ou do sorriso do outro, seja grato, dê um grande abraço, que a lágrima role, as lágrimas são cristais preciosos, que você acumulou ou que você não lapidou, mas que você agradeça e cometa a pausa, se distancie enquanto você pode não transformar os seus dons numa cobrança. Então se distancie, liberte a você, liberte o outro. Se liberte da obrigação de tornar o outro feliz. Se liberte de ter que ser o que os outros almejam. Se liberte de não viver novas experiências e liberte o outro. Talvez o outro conheceu você, tem você na vida dele, mas o outro precisa ainda viver experiências que ele não viveu. Você só foi o estímulo para aquilo. Assim como uma roupa mais justa ou mais desenhada é o estímulo para você perder um pouco de peso, você também é estímulo para alguém perder coisas negativas, perder sentimentos ruins. E talvez você seja melhor lembrado como aquele que efetuou um bom alicerce na vida do outro do que ser lembrado como uma construção que foi crescendo com inúmeras rachaduras e que chegou a ruir. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer do sentimento o nosso solo mais sólido e sobre ele, primeiramente, colocar as nossas bases. Faça uma entrevista interna e crie uma estrutura, um planejamento. Faça como um engenheiro e entenda do solo, o que ele lhe dá, se ele vai lhe dar providências. Esse solo é você. Coloque ali os seus pensamentos, ideias como base, trace um plano, faça uma estrutura, crie uma planta. Comece a cavar os seus buracos, visite o seu inconsciente, mexa nas suas feridas, veja o que é flexível e o que pode ruir.
para quando você construir seu alicerce, alguém possa trazer um tijolinho. E que mesmo que esse castelo seja futuramente largado de mão, inabitável, ele ainda continuará forte como um castelo. Vide os relacionamentos emocionais familiares. Nós somos frutos da construção dos nossos pais. Nós somos frutos do investimento, do abandono deles pela própria vida em prol da nossa existência. Mas é um amor passível, um amor eterno. Nunca vai haver separação entre pai, mãe e filho e outros familiares. Mas nós nos damos ao luxo de abandonar essas bases e de levar dali toda a proteção que tivemos para um novo relacionamento. E por vezes esquecemos de acordar de manhã e falar: bom dia, eu te amo, bom dia, eu sou grato. Então talvez nós possamos parar e pensar que os relacionamentos, eles são compostos de espontaneidade e exemplos maiores que o compor da necessidade alheia. A partir do momento que eu não for mais o que o outro espera, eu não sou descartável. Eu talvez não seja o que o outro precisa naquele momento. Mas mesmo vazio, fica essa mensagem para você, minha querida, mesmo se sentindo vazio e não conectado a um outro ser, entenda que mesmo você, sem nada ultimamente no seu pensamento e sem nenhum tipo de valor agregado à sua pessoa, mesmo você vazia, talvez você ainda tenha muito a oferecer para um próximo. Minha gratidão a você por esse instigamento que me fez pensar e talvez mais que pensar, refletir e mais refletir, dividir com vocês. Não há equalização se nós não possamos entender a importância do outro em nossas vidas. E mesmo entendendo a importância, entenda se você importa para o outro, entenda se você é necessário para o outro, e entenda se você só é um vislumbre para o outro, mas primordialmente entenda que para que você exista, você é a razão do existir da sua própria história, da sua própria composição. Seja completo. Não ache feio ser uma pessoa completa, porque sendo completo você traz o outro para o seu castelo, oferece proteção, abrigo e exemplos. Quando você é incompleto e quer se completar no outro, você talvez esteja construindo o seu castelo numa areia movediça. E não é culpa do outro. Às vezes o outro não teve esse depurar emocional ou sequer teve expectativas de experiência. Seja pleno, seja contínuo, seja grato, mas primordialmente seja único. Nunca abandone a oportunidade de poder exercer as suas individualidades, as suas essências. Talvez suas essências sejam como o galho de uma rosa, tenham espinhos, mas mesmo assim suas essências protegerão as pétalas da rosa. As suas essências são punções de proteção do seu id interior. As suas essências, o que você externaliza são as proteções do ser vulnerável e talvez extremamente frágil que você é. Então se desarme, dê proteção ao seu interior, cure a sua criança ferida, se resgate, traga ela para fora e diga a ela que ela é a razão da sua existência, mas que daqui para frente ela anda junto com você. Seja responsável, não seja infantil, não seja carente, não trabalhe com a vida na expectativa de pagamentos ou de receber premiações pelo que você é. A melhor premiação que você pode se dar é ser verdadeiro, único e se colocar num pedestal de extrema importância para você mesmo. Exista para ser humano e ter a dignidade de ofertar ao outro uma fatia do conhecimento que você adquire e coloca em prática na sua vida. Um beijão, um ótimo começo de semana pra gente e fé no caminho. E que a gente possa ser maduro emocionalmente para agregar e libertar. E que a admiração ainda seja o sumo valor humano. O sumo valor humano ainda é a prática do bem, mas que a admiração seja o segundo sumo valor humano, porque a admiração, a palavra, como muitas outras, vem se decompondo perante as necessidades da nossa visibilidade emocional. Beijo e até um próximo dia, gente. Tchau, tchau. Curte lá, compartilha esse vídeo no YouTube, compartilha os meus cards aí, quem sabe a gente consiga levar para o outro essas intrigações, essas pequenas alfinetadas de pensamento que todos nós, de certa forma, precisamos. Beijinho, beijinho e até um próximo dia.